Olá, hoje estamos aqui, eu, professora Aline, somos professores do campus de agronomia da Universidade Federal de Rondônia, aqui de Rolim de Moura. Eu sou o Anderson Bergamin. Viemos hoje trazer bastante informações para vocês ligados aí à parte de solos, amostragem de solo, fertilidade de solo e também linkar essa parte de solos com a química, né? A professora Aline, ela é professora de química, também gosta muito, trabalha, se dedica o seu tempo evoluindo dentro do trabalho tanto da química de solo, mas também para a química na qualidade aí da bebida, do café. E hoje nós vamos debater um pouquinho, falar um pouquinho para vocês, nos assistam aí, nos ouçam nesse cenário para que a gente possa evoluir ao longo desse tempo aqui nesse Rural Cast Show. Rondon Cap QR Code, mais fácil para vender e comprar. Aponte a câmera do celular para o QR Code, digite seu CPF, gere o Pix, pague pelo seu banco e pronto, o título já estará em seu nome no sistema do Rondon Cap. Para confirmar, aponte a câmera novamente para o QR Code e veja o título em seu nome. Rondon Cap QR Code, um novo jeito de vender e comprar. Participe! Quando você escolhe um produto FEMAR, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado o que a gente confia. Qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uninternet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Aproveite, essa oferta é exclusiva. E viva a emoção do Hexa sem travar. Então, olá a todos e a todas. Eu sou a Aline, professora Aline, da Universidade Federal de Rondônia, do campus Rolim de Moura. Hoje estamos aqui representando a universidade com uma temática, para o curso de agronomia, para todos, na verdade, mas especificamente para o nosso curso onde a gente atua. Eu tenho formação em Química, sou licenciada em Química, com mestrado em Educação, depois quis ir para a área da Química mesmo, então eu tenho um doutorado em Química de Produtos Naturais e atuei alguma parte da minha vida acadêmica no laboratório de solos, que é uma temática que a gente vai tentar abordar hoje, vai iniciar abordando hoje. Trabalhei boa parte aí da minha carreira acadêmica no Instituto Federal de Rondônia, atuando no laboratório de solos, e depois fiz essa mudança de carreira para a carreira docente, onde estou hoje aqui no campus de Rolim de Moura. Então, olá pessoal, estamos aqui hoje mais uma vez aí no Rural Cast, agradecendo aí a todos, a Universidade Federal de Rondônia também, o campus de Rolim de Moura, o curso de agronomia. Eu sou professor na Universidade Federal de Rondônia, do Departamento de Agronomia, ficamos sediados em Rolim de Moura. Sou professor da áreas ligadas à ciência do solo. Desde 2013 estou aqui na Universidade Federal como professor. Sou filho também da Universidade Federal de Rondônia, sou formado em agronomia, tenho mestrado e doutorado em agronomia e com uma área mais específica na ciência do solo. E aqui fazer um bate-papo com vocês, eu e a professora Aline, para que a gente possa trocar algumas informações onde vocês também possam absorver um pouco mais de qual é a importância do trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro da universidade, das pesquisas que a gente vem fazendo, para que o produtor rural, toda a equipe técnica do Estado, as pessoas envolvidas dentro do agro possam estar utilizando essas informações da melhor maneira possível. Isso. Então, professor Bergamin, quando eu entrei na universidade, como a minha disciplina é uma disciplina que eu sempre falo assim, acessória, não é disciplina da área técnica, da agronomia,
sou recente, né, na universidade, né, estou aí 1 ano e meio, mais ou menos. Eu comecei a perceber a necessidade de encaixar a disciplina que eu atuo, né, que é a química, para que ela fosse encaixar na agronomia, que tem tudo a ver, casa muito bem com a agronomia, que, aliás, é uma questão que os alunos não sabem, né? Quando eles entram no curso, depois é que eles são surpreendidos com a importância que a química tem no decorrer do curso, né? Muitas áreas da agronomia, elas dependem da funcionalidade da química para que aconteça, né? O agrônomo, então, ele tem que ter um conhecimento aí dentro da área de química para desenvolver suas funções. Então, com as possibilidades dentro do campus de Rolim de Moura, o que a gente poderia fazer, o que eu pensei na atuação para contextualizar o curso dentro da disciplina foi a utilização de análise de solo como uma metodologia de ensino e que, além de ser a metodologia que eu, enquanto docente, estou aplicando, né, enquanto professora, para chamar a atenção desses alunos, para fazer com que eles interajam mais, para fazer com que eles entendam melhor o que é exposto ali na sala de aula, eu resolvi trabalhar com análise de solo, porque é o que a gente tem, que a gente pode oferecer no campus, né? Nós temos um laboratório de solos que está funcionando. É claro que existem melhorias, né, para que a gente possa ter um laboratório de ponta, mas ele funciona perfeitamente, ele atende às nossas necessidades e, por que não utilizá-lo para agregar nas aulas e deixar a disciplina um pouco mais atraente a esses alunos que querem saber da área técnica, né? Eles estão doidos para ir para o campo, eles querem atuar, eles não querem escutar sobre átomos e moléculas, né? Eles querem saber das áreas técnicas, como, por exemplo, as suas disciplinas e a dos outros professores, que são os agrônomos, né? Mas esse ano, aplicando essa metodologia da análise de solo, eu vi que o engajamento é outro, né? Eu vi que realmente nessa crescente, né, na carreira docente, eu percebi que eu atingi um objetivo, né, que eu acho que nos próximos anos vai ter melhorias, né, que inclusive eu vou deixar aí para os produtores, né, para as pessoas que provavelmente serão alvo, né, um público-alvo de um projeto de extensão, para que a gente possa levar isso que eu vou descrever agora para as propriedades, né. O que eu fiz com os estudantes? Nós fomos para a fazenda experimental, né, que a gente chama de 15, né, que é uma extensão da universidade, ali me corrija se eu estiver errado, no quilômetro 15, né? Isso, correto. 15, Na saída ali quilômetro 15, 15 quilômetros após a universidade, né? E aí, nós fizemos coletas ali nos experimentos, coletas de solo, né, nos experimentos, e levamos para o laboratório, e agora os alunos estão fazendo as análises e descobrindo a química dentro da área técnica deles. E depois a gente os resultados eu vou deixar para os agrônomos, né? A interpretação e tudo mais. Mas essa parte de como as análises são desenvolvidas, a parte química a gente está trabalhando, e depois eles vão apresentar para ver se realmente foi absorvido ali o que era esperado. Mas nos próximos anos, a gente pretende ir para além da universidade, né? Nas visitas a algumas propriedades, para que a gente possa atender ali com análise de solo para alguns produtores e que os alunos possam observar que existe diferença também na coleta de solos, dependendo da propriedade que ele vai visitar, né? Já que no 15 todo mundo fez a coleta ali, era uma área pequena, né, relativamente pequena, e visitando produtores e outras propriedades, né, para fazer essas coletas, talvez a gente tenha uma diversidade maior para que os alunos aprendam também que não é só aquilo que eles viram ali no 15, né, na fazenda experimental, mas que a gente tem aí um mundo, né, e quando eles estiverem formados, quando os profissionais, eles vão se deparar com essa realidade, né, com essa diversidade de solos nas propriedades que eles vão atuar enquanto profissionais.
Mas essa relação dos alunos, né, com a parte prática, trazendo para dentro da universidade e compreendendo, eu falo sempre, quando eles vêm para a disciplina ligada à fertilidade do solo, né, a parte de adubação, né, de fertilizantes, é importante que quando eles já vêm com essa noção de quanto que a química é importante, que nós sabemos que o solo, nós temos as divisões ali, uma parte química, uma parte física e uma parte biológica, mas a planta, ela usa essas três frações, né, tanto a química, a física como a biologia, para que ela tenha uma boa produtividade. E aí o acadêmico, vendo isso na disciplina de química, né, já enxergando quais são as suas dinâmicas que eles vão ver ali na frente, não só pensando no elemento químico, né, mas o quanto que aquele cálcio, o quanto que aquele magnésio vai interferir ou pode interferir lá na frente nas outras disciplinas que nada mais são do que interrelacionadas, né, no curso, para que possa o acadêmico aí sair com um bom desempenho, para que ele possa usar aquilo que ele viu dentro da universidade no campo. E o mais importante é que, talvez poucos sabem, mas que a gente consegue fazer esses experimentos numa área experimental, né, que a universidade tem, que a gente chama de quilômetro 15, que é uma fazenda experimental, e ali a gente tem a possibilidade de fazer os nossos experimentos, né, levarmos os alunos lá, igual a professora Aline fez, conduzir os acadêmicos lá para que pudessem fazer uma parte de coleta, depois leva para o laboratório, do laboratório saem-se os dados aí da análise química, e após essa análise química aí a gente consegue no decorrer do curso, usando essas ferramentas, para que o aluno tenha uma percepção que não é só a teoria, mas ele consegue aliar aquela teoria que ele viu numa disciplina de química com uma parte prática que ele vai ver lá na recomendação de adubação de um fertilizante para o produtor estar usando no campo. Isso acho que é o ponto-chave, né, para que a gente consiga trazer com que o acadêmico fique, né, mais voltado para a parte técnica, que ele saiba se aprofundar mais no conhecimento. E quando a gente consegue trazer essas disciplinas mais básicas para um contexto também das outras disciplinas que são mais aplicadas, isso torna o acadêmico cada vez mais, ou vai tornar esse acadêmico uma possibilidade muito maior de sucesso, né, quando ele sair para o mercado de trabalho, em qualquer lugar que ele for atuar. Isso. Essa questão é que eu fiquei pensando, né, como introduzi-los na parte química sem deixar a agronomia de fora, né, sem deixar essa parte, a área técnica de fora. E observando o perfil dos nossos alunos, muitos são filhos de produtores, né, estão ali na lida, né, do campo, enfim. E quando eles se deparam com a parte dos elementos químicos, né, que eu chamo de elementos químicos, mas na análise de solo a gente vai tratar de nutrientes, né, sendo os macro, micronutrientes, e que eles começam a entender que esse elemento está ali na tabela periódica, mas no solo ele está agregado, e como a planta vai absorver, né, esse nutriente agora, né, então, que já não é mais o elemento químico lá da disciplina de química, como a planta vai absorver, o que ela precisa, o que significa quando a gente fala que nós temos o NPK, né, porque às vezes tantas pessoas falam NPK, mas não sabem realmente o contexto de cada letrinha dessa que a gente está falando, né, a gente vê que alcançou um objetivo e que vai ser uma propagação dessas informações através dos nossos estudantes, não só ali para os familiares, né, por conta dessa realidade deles, de serem também pessoas do campo, né, que já estão ali atuando de alguma forma ou na sua própria propriedade, não só ainda como profissionais, levando conhecimento dessa área mais, vou dizer, mais aprofundada, né, da parte científica e acadêmica, para que eles melhorem o entendimento do que está acontecendo no campo, inclusive para evitar, né, alguns, não vou dizer acidentes, mas seriam acidentes, né, quando a gente trabalha ali com produtos químicos no campo de forma que a gente não tem muita noção dos riscos, enfim. Mas nesse caso da fertilidade do solo, a gente vai tratar mais da parte de gastos, né? De evitar gastos, de evitar custos, quando a gente tem um conhecimento técnico voltado para essa área
e a utilização, né, dos técnicos, né, dos agrônomos, enfim, para que faça uma boa leitura de um laudo de solos, né, um resultado das análises de solos para aplicação, né, que inclusive, né, professora, é algo muito importante que o agrônomo saia sabendo ler um resultado de análise e coloque em prática para evitar custos excessivos, né, na propriedade, que não tem o porquê, né, que nem sempre o solo está com aquela deficiência de nutriente ou de algo, né, dessa área mais agronômica, não está com aquela deficiência e às vezes o produtor olha o vizinho fazendo e faz igual sem necessidade, gasta ali um recurso que não era preciso, né? E se ele tivesse esse conhecimento prévio, esse acompanhamento técnico, talvez ele evitaria esses gastos excessivos, né? Ou, inclusive, até ali um erro no manejo do solo, né? Que pode prejudicar a cultura que ele tem ali na propriedade, né? Não sei se eu falei certo os termos agronômicos, né, aí, mas vou deixar aí para você explicar melhor. Então, a gente sempre fala, né, que o produtor, né, hoje ele tem muita informação. Alguns anos atrás, talvez nós não tínhamos o tanto de informação hoje disponível. A universidade sempre também está de portas abertas, né, para receber os produtores, técnicos, né, que tenham ou que precisam, né, de alguma informação ou queiram discutir algum resultado. Mas o que a gente sempre fala de solos pensando em plantas é que o solo é o alicerce, né, para que você tenha uma boa planta se desenvolvendo. Então eu falo assim, tudo começa no solo, né, pensando em desenvolver plantas. E nada mais passa, né, do que um primeiro momento no solo, é uma análise bem feita, né, uma amostragem bem feita para que ele possa mandar para um laboratório que tenha, né, um credenciamento, para que tenha os laudos, né, que vão representar realmente aquilo que estava no solo que foi amostrado. E depois disso precisa daí das pessoas técnicas que vão fazer essa interpretação para poder recomendar para o produtor. Eu vejo que hoje o produtor tem a possibilidade, né, de estar com essas informações, de buscar profissionais. Temos alunos, né, egressos, né, formados que estão aí no campo. Temos nós, os professores da universidade, tem os times das outras instituições, né, que ficam no campo, que fazem um trabalho excepcional aí, que pode direcionar para o produtor quais as melhores estratégias. Por quê? Hoje o produtor não é mais possível ficar errando, né, por um motivo muito claro, né, os custos estão cada vez mais altos, o produtor tem a sua margem cada vez mais apertada, e errar no uso de fertilizantes no momento que nós estamos, onde a precificação desses fertilizantes ficaram cada vez mais caras, é importante que o produtor tome a decisão certa, né? E a decisão certa é aquilo que a parte técnica está recomendando. Imagina um produtor hoje estar usando algo que não é necessário. Dois principais impactos, o impacto econômico e o impacto ambiental, né, dele estar usando isso, as matérias-primas aí para os fertilizantes, principalmente ligados aí aos fosfatados, né, você tem um tempo, né, para extração, então isso, com o passar dos anos, nós vamos diminuindo as reservas de fósforo que nós temos aí no mundo, então tem um impacto ambiental desse uso inadequado ou de forma incorreta, como também tem o lado, vou falar assim, que é de custo de produção, que às vezes o produtor não estaria precisando, ou então fazendo o quê? Uma planta que tinha uma capacidade, vamos dar um exemplo aí do café, de estar produzindo 150 sacas de café por hectare, o produtor está produzindo às vezes 50, por uma falta, né, de uma expertise mais técnica, de um acompanhamento, de times de extensionistas aí que pode estar direcionando para o produtor, e ele poderia estar produzindo muito mais, com uma área menor, vamos falar assim. Então tem também outro impacto ambiental, estaria usando da melhor forma possível o seu solo, né, sem precisar expandir talvez áreas, então usando os fertilizantes de uma maneira correta. Eu falo assim, os fertilizantes hoje, uma boa análise de solo, uma boa recomendação, faz com que haja uma economia, aí vamos falar assim, na parte de desmatamento, né, o quanto que a gente consegue reduzir nesse impacto do desmatamento utilizando ou de forma adequada os fertilizantes que podem ser aplicados e fazer com que aquela planta venha produzir da melhor forma possível. Estão extraindo do solo aquilo que tem de reserva,
né, quando o solo tem, então sem precisar usar uma adubação quando o solo tem essa reserva. Os nossos solos de Rondônia, a grande maioria deles, né, tem uma baixa qualidade química, então normalmente, né, não são todos os solos, mas aí, em sua maioria nós temos solos que são considerados ácidos aí por natureza, então precisa ter uma boa correção, por quê? Quando nós falamos em acidez, aí tem a química ligada à agronomia, a acidez ela começa a reduzir a eficiência de uso de alguns fertilizantes. Então, às vezes o produtor tem que gastar mais com fertilizante porque você está com o solo mais ácido. E aí você vai encarecer o custo de produção e com um menor retorno. Então é preciso também que o produtor faça de maneira correta, primeiro, uma correção bem feita de solo, né, usando as ferramentas que tem aí, como o uso de calcário, e isso ainda, Rondônia tem esse privilégio, né, de termos no estado indústrias, né, que fornecem esse calcário para o produtor rural. E aí alia isso, reduzindo a acidez, você começa a melhorar a eficiência do uso dos fertilizantes. E quando nós fazemos isso, reduz, né, o produtor, né, pode estar utilizando os fertilizantes na quantidade e na exigência que a cultura precisa para que venha produzir da melhor forma possível. E aí, falando nesses erros, né, que o produtor não pode errar agora nesse momento de tanta informação, né, Bergamin? Eu vejo também, me lembrei aqui agora, sobre os erros quando a gente faz a análise de solo a partir da coleta do solo. Em conversas, né, com proprietários de laboratórios que fazem as análises, né, de forma particular, a gente vê algumas histórias, né, da parte da coleta que, se feita de forma incorreta, o que a gente tem lá no laboratório vai ser um resultado daquela realidade que a gente recebeu, da amostra, né? Então, eu já gostaria também de deixar esse recado para os produtores, né, que provavelmente, assim, de uma questão de localização da propriedade, ou algo aconteceu e o técnico do laboratório não pôde realizar a coleta, né, no local ali da propriedade, enfim, né? E deixou a cargo das pessoas que moram ali para enviar a amostra posteriormente. Se o laboratório, né, que é um laboratório de confiança, credenciado, que tem um trabalho sério, né, que faz todas as instruções, eu peço para que os produtores ou quem for fazer essa coleta escute essa pessoa, para que não haja erros, porque às vezes o laboratório, no resultado da análise, tem um erro, mas foi o erro da realidade que ele recebeu essa amostra de solo. E aí é uma cascata, né? A partir da coleta errada, a gente tem uma análise errada, e depois vai ter um laudo errado e uma interpretação errada, e a aplicação vai ser errada também. Então vai ser uma sucessão de erros que vai acometer e vai chegar nessa situação, né, que você comentou, enfim, da aplicação errada, da correção errada, da interpretação que talvez o seu solo nem tinha aquilo que estava ali descrito, né? Então, dos procedimentos da análise de solo, a coleta é primordial e que ela seja feita de uma forma muito séria para que não ocorra esses erros, né? É feita no saquinho específico, né? Já houve casos de receber a amostra no saco do fertilizante mesmo, né? O que o produtor às vezes guarda, né? Então, se ele chega no saco do fertilizante, ele vai estar contaminado com aquilo. Então, tem um saquinho próprio do laboratório, envie naquele saquinho, verifique a ferramenta que você usou para fazer a cova para retirar o solo, né? A profundidade do solo, a recomendação, né, pegar certinho e tudo mais, essas informações, porque essas informações são o que o laboratório vai compilar ali no laudo, que vai facilitar para que o agrônomo observe e faça uma boa leitura desses resultados. Uma outra questão também dos laboratórios é sobre uma reclamação que às vezes eles recebem sobre o tempo da análise. Porque às vezes o produtor está na correria e ele quer o resultado, né? Está no direito dele, né, de querer ali o resultado do que ele está contratando.
de forma rápida, né? Mas vamos colocar aí que um solo, ele vai ser, depois que ele chegou no laboratório, ele vai ser seco de forma natural, né? Ele vai ser colocado ali nas bandejinhas, espalhado, e vai ser seco ao ar, né? Que a gente fala, vai secar ao ar, né? A gente não vai levar para a estufa. Então, só ali para secar esse solo, faça um teste em casa, né? Pegue ali uns 300 gramas, meio quilo ali de solo, coloque numa bandeja, não coloque no sol, né? Deixe ele no local sombreado, ventilado, e observe quantos dias vão levar para esse solo secar. Só para secagem, para a gente iniciar as análises. Dependendo do clima, se não chover ou como está, vão ser uns 3 a 4 dias para que ele fique totalmente seco. Depende do seu solo, né? Se ele tem argila, menos argila. E aí vai demorar mais. Ou menos, né? E aí depois a gente vai peneirar esse solo. Vai tirar todos aqueles torrões, vai passar cada amostrinha que você enviou numa peneira, né? Uma peneira específica para análise de solo. Então, tem que fazer esse trabalho, né? Manual, exaustivo, demorado, de peneirar o solo ali, para depois a gente tirar uma pequena alíquota e fazer a análise. E para iniciar essa análise, a gente precisa extrair os nutrientes da amostra. E nós utilizamos soluções extratoras, né? Cada análise ali vai depender de uma solução. E a mais demoradinha assim, que a gente tem, a gente deixa ali, a gente fala que deixa dormir, né? Na solução extratora, porque a gente precisa ali no mínimo de umas 14 horas. Depende do manual, né, que você está seguindo. No caso da nossa região aqui, a gente segue o manual Embrapa, né, de análise de solo. Então, tudo isso leva muito tempo. E aí, então, a gente vai partir para análise. Aí, a partir para análise, dependendo da quantidade, vai rápido, dependendo não. Então, é por isso que a gente tem essa demora também na entrega de resultados. É claro que em laboratórios que já tem assim uma mecanização do serviço, posso falar, uma automação, né, na verdade, não seria uma automação do serviço, a gente tem um trabalho mais rápido, né? Mas em outros que ainda não tem essa tecnologia, né? Mas que também entregam bons resultados, vai ser aí um pouquinho mais demorado, né? E a gente depende também dos equipamentos, né? Se der algum problema no equipamento, a análise para até consertar. Na nossa região, a gente ainda carece muito aí dessa mão de obra para consertos de equipamentos de laboratório, para entregas de insumos de laboratório, né, Bergamin? A gente tem muita dificuldade de conseguir aqui na região a compra de alguns gases, né, para os equipamentos, de reagentes, tudo vem de fora e isso reflete também no tempo aí que a gente tem para realizar essas análises, caso aconteça alguma coisa ali entre uma e outra, né? Só para que eu lembrei agora dessa questão e deixo aí para quem precisa, né, dessas análises, desse serviço, uma explicação porque isso acontece. E é bastante interessante, até porque às vezes as pessoas às vezes não têm a noção do quanto, né, professora Aline, que vai ser analisado no laboratório. Então vamos pensar se um produtor tem uma área de 21 alqueires aqui, que são os lotes, né, do estado, e aí ele leva para o laboratório, vamos falar assim, eu quero fazer uma análise do meu solo aqui, da minha terra. Ele leva para o laboratório já esse solo, igual a professora falou, sem talvez um critério muito específico para coleta, para amostragem. Então tem que ter esse cuidado. E aí vai para o laboratório com uma amostra de solo para aquele sítio, né, inteiro. E aí quando você vai para o laboratório, igual a professora Aline colocou, são feitos processos, terra fina seca ao ar, depois a gente peneira, passe para fazer extração dos nutrientes daquele meio quilo de solo, às vezes 1 quilo que o produtor leva para o laboratório, se usa às vezes 5 gramas, né? Isso. 10 gramas de solo. Então o erro na parte da coleta da amostra, ele é muito maior que o erro no laboratório. Por quê? Nós estamos trazendo para o laboratório para ele nos representar a nossa área inteira, talvez de 21 alqueires, eu estou levando para ele ali, o laboratório vai usar 10 gramas de solo. Então, olha quanto isso representa. E o produtor acha que isso vai ter uma alta representação da minha área. Eu falei, eu fiz uma análise de solo da minha propriedade.
isso aqui tá ótimo, né? E a gente sabe que hoje a gente precisa evoluir no sentido de que o produtor precisa colocar mais no seu uso, né, uma ferramenta que é a análise de solo para que ele faça isso com mais frequência, numa intensidade, uma parte que ele tenha áreas menores, né, para se fazer essa análise de solo, então não trabalhar com áreas muito extensas, porque cada vez que as áreas são maiores, para cada coleta de uma amostra de solo, o meu erro passa a ser maior, ou a minha chance de erro passa a ser maior. Então, o que a gente precisa fazer? É entender que no laboratório ele não vai melhorar o meu solo, né? O laboratório ele só vai me entregar um laudo daqueles 10 gramas, às vezes, que ele vai ser analisado. Então, o produtor tem que ter muito cuidado quanto a isso, porque, igual a professora Aline colocou, às vezes, uma forma de armazenar aquele solo, né, colocou em um saco onde estava contaminado, vamos dar um exemplo aí, o produtor usa muito, um pecuarista que talvez usa muito a complementação aí, né, no coxo via alguns nutrientes, como por exemplo sal mineral, entre outros. Às vezes o produtor amostra um solo próximo a esses locais, então ali você já vai ter uma chance muito maior de ter um teor alto de fósforo, um teor alto às vezes de cálcio, e isso impacta no resultado depois. Então quem for interpretar essa análise, às vezes vai ter uma ideia de que o solo apresenta X quantidade de nutrientes e na verdade o solo por si só, a área do produtor não apresenta aquilo. Então é muito importante que o produtor, antes de fazer a coleta, ele tenha todas essas informações mais técnicas, ou então que chame o time da extensão rural, chame aí as outras empresas públicas que fazem essa extensão rural e que consigam atendê-lo, né, para que oriente ele da melhor forma possível, para que não tenha esses erros, porque depois às vezes vai questionar algum laboratório por um resultado errado, mas na verdade o erro maior, eu falo sempre isso para os alunos na universidade, mais de 80% dos erros em uma análise, interpretação e recomendação, mais de 80% desses erros estão na amostragem, lá na coleta no campo. Não tem como corrigir uma coleta mal feita. Né? O laboratório não vai corrigir isso. Coletou de uma maneira equivocada, errada, o laboratório vai entregar um laudo errado para o produtor e não é culpa do laboratório, né? E sim da forma como foi amostrado aquele solo, que não representa a realidade de onde o produtor tem a sua atividade. Isso. Alguns laboratórios mais experientes, quando vê um resultado assim, muito discrepante, muito fora, né, daquela região, ou então se o produtor teve esse cuidado de enviar mais de uma amostra, né, da sua propriedade, 5, 6, e está muito discrepante, não foi identificado ali uma variação do relevo do solo daquela propriedade, quando a gente fala manchas, né, que são linguajar que eu estou pegando ali no curso de agronomia, né, as manchas no solo, o laboratório consegue, às vezes, perceber que houve alguma conduta errada ali, algum erro naquela determinada amostra, se ela apresenta algo muito fora da curva, né? E aí pede-se para refazer e provavelmente chega ali o que aconteceu no erro, né? Mas isso é se o laboratório tem essa expertise, né? Esse capricho com o produtor, esse olhar, eu vou até falar assim mais humano, né? De observar quais os resultados, os números que estão aparecendo ali, antes de emiti-los e enviar para que o produtor depois vai para, né, o seu agrônomo ali contratado, enfim, né? Então, há essa possibilidade de uma correção nesse errinho ali, mas aí você tem que contar com bom senso, né, com o olhar do pessoal né, da equipe ali do laboratório. E aí, sobre essa quantidade de análise, né, Bergamin, já vou aproveitar, pegar aí esse gancho para que a gente fale um pouquinho dessa importância das análises para o agro no geral no nosso estado, né? E aí eu vou puxar para a cafeicultura, né, que a gente vê que está aí uma cultura que está crescendo. Na verdade, não é que está crescendo, né? Nós tivemos algumas ondas no estado, né? Houve aí algumas questões, né, que fizeram com que os cafeicultores parassem de produzir, depois retornaram, e agora
a gente vê que tem uma crescente aí nessa produção, né? Quando a gente fala na crescente, não é que tem uma grande propriedade de plantações, não, mas que houve uma melhoria, né? Que o produtor está usando menos solo para plantar café e tem mais produtividade do que alguns anos atrás, como a gente vê aí nas pesquisas que aparecem, né? E a realidade também no campo, os produtores mesmos podem falar que realmente hoje eles plantam em menor quantidade de terra e tem uma maior produção devido aí aos avanços tecnológicos, né, dos clones, enfim. E na nossa região aí que está predominando o café canéfora, né, o robusta e o conilon, aqui na região, as análises de solo para que a gente tenha uma planta mais nutrida, um fruto ali, né, que encheu com mais nutrientes e que depois vai ter um reflexo, né, na qualidade da bebida, a análise de solo é muito importante para que haja um manejo correto desse solo, né? Existe aí períodos de tempo para que o produtor faça essa amostragem, né, mande para os laboratórios e que seja de preferência, né, antes ali dele pensar no manejo do solo, né, Bergamin? Se você puder colaborar mais nesse... Então, quando nós falamos aí em frequência, né, qual é a frequência de amostragem de solo ideal, né, para que o produtor tenha a sua atividade, que ela se desempenhe da melhor forma possível? Isso vai depender um pouco da cultura, porque você tem culturas que são mais rentáveis, outras culturas menos rentáveis, vai depender do manejo que o produtor usa, né? Nós temos produtores que têm uma intensificação maior da área, então tanto na pecuária quanto na agricultura, na parte de florestas a mesma coisa. E quando a gente vai para o café, a gente sabe que hoje é uma cultura extremamente intensa, né? Hoje a maioria dos produtores usam muito os sistemas irrigados, fertirrigados, que já é um investimento considerável alto. Então o produtor busca produzir cada vez mais num pequeno espaço, né? Então por área. Então ele busca produzir mais sacas de café por hectare. E isso faz com que, num preço que nós temos das sacas de café, que nos últimos 2, 3 anos aí evoluíram bastante, isso fez com que aumentasse a rentabilidade do produtor. E o preço dos fertilizantes, como aumentaram nos últimos 2 anos também, faz com que a frequência, a intensidade de amostragem de solo tem que ser maior. Porque não é o inverso, o produtor, o custo meu ficou mais caro, eu vou fazer menos amostras de solo. É porque eu vou pagar lá mais para um laboratório, se for enviar esse produtor, ou se o técnico lá de uma assistência técnica conduziu esse produtor, falou para ele que precisava ser feita uma análise de solo. Então, o que ele tem que observar? Que a análise de solo bem feita e com uma frequência maior vai otimizar o uso do fertilizante para ele e vai otimizar o uso do solo. Então, o produtor pode estar usando o solo, o seu estoque de fertilizantes, e às vezes pode estar já fazendo uma redução da aplicação de fertilizante usando o que tem no solo. Então, isso reduz o custo, né, porque ele vai estar aplicando menos fertilizante e não vai deixar de produzir, porque o solo vai estar contribuindo. Tem muitos produtores que fazem a mesma adubação, às vezes 3, 4, 5 anos, a mesma adubação ou adubações em quantidades elevadas, altas, né, de fertilizante, que faz com que vá acumulando no solo esse fertilizante. E esse acúmulo, o produtor pode chegar a um momento desse de um custo mais alto e usar essa reserva que tem no solo, que seria essa poupança que o produtor mesmo construiu no solo ao longo, né, dos anos da aplicação de fertilizantes. E essa frequência, eu falo assim, ela depende muito desse cenário de qual é a cultura que ele está trabalhando. Mas no café hoje a gente vê viabilidade. O produtor talvez tenha que estar fazendo essa análise de solo aí, no máximo a cada 2 anos, né, para que ele tenha uma expertise maior em utilizar melhor os fertilizantes, utilizar melhor a poupança que ele tem ali no solo, para que ele possa estar fazendo uma atividade com a melhor lucratividade que ele possa ter, que é usar o melhor fertilizante na melhor hora, na hora certa, né, que eu falo sempre, no momento certo, na quantidade certa, né, para que ele tenha um menor custo, né, dentro da sua atividade, mas que não possa
influenciar diretamente ou impactar negativamente na produtividade da cultura. Então, a frequência, né, para uma cultura altamente rentável, como a gente sabe que o café é, a frequência da amostragem de solo ela tem que ser maior, comparado, vamos dar um exemplo, uma pecuária extensiva, né, onde o produtor tem menos uso de fertilizantes ao longo dos anos, tem menos uso de corretivo. Então, a frequência de análise de solo, uma pecuária extensiva, ela deve ser menor, ela vai ser menor do que numa atividade intensiva, por exemplo, como a cultura do café. Que eu vejo assim, dependendo do cenário, não é ruim que o produtor faça ela todo ano uma análise de solo para acompanhar se tem aumentado a fertilidade do solo, se tem diminuído, Sim. se está exportando mais nutrientes nos grãos, né, como a professora Aline coloca, né, os nutrientes vão para os grãos. Né, o quanto que está indo embora do fertilizante que o produtor tem aplicado no solo. Às vezes eu falo assim, o Se produtor... está sendo efetivo, né, o que ele está aplicando. Correto. E aí ali. você vai ver, por exemplo, eu produzi 150 sacas de café, 130 sacas de café por hectare, e quanto que está indo embora do meu potássio que eu apliquei no meu solo? Quanto que está indo de cálcio que eu apliquei no meu solo, né? Ter esse controle, né, desses, né, é como se você estivesse ali acompanhando toda a história daqueles nutrientes ali que estão ali na lavoura, né, independente da cultura que a pessoa tem implantada, né? E o retorno na cafeicultura a pessoa vê na xícara, né? A qualidade da bebida, como estão ali o produto, como está o produto que ele tá produzindo ali na propriedade, né? E a qualidade da bebida é o reflexo mais fiel, né, do que realmente está acontecendo na lavoura e no solo, né? Como o professor falou no início aqui do nosso bate-papo, né? É um conjunto de fatores, mas o solo é a base da planta, né? Como estão essas raízes? O que está acontecendo ali? Será que a planta está absorvendo os nutrientes? Você vai observar na qualidade do grão, principalmente, além, né, dos resultados aí da análise, mas o grão ele vai te mostrar, ele vai falar com você sobre o que está acontecendo ali, né? Além de outros fatores, né, que a gente não tem como assegurar, né, o clima, as mudanças climáticas, enfim, mas essa parte nutricional, o grão, aquele grão, né, graúdo, nutrido, né, vistoso ali, ele vai te falar como está ali a saúde do seu solo e o que você tem feito, né, o manejo da sua lavoura, se está atendendo, né? E o seu consumidor, né, caso você esteja trabalhando ali com qualidade de café, para cafés especiais principalmente, o seu cliente também vai ser aí o termômetro, né, do que você está fazendo da porteira para dentro, está tendo resultado lá na xícara do consumidor, né? Hoje nós temos aí algumas famílias, né, assim, da agricultura, vou citar a agricultura familiar, né, que é muito representativa aqui na nossa região, que já possuem marcas de café, que produzem café especial, que trabalham aí nessa venda direto ao consumidor, né, e sem passar pelas grandes empresas a partir do café commodity, né, que tem aí a qualidade da bebida na região já aprovada, né? A gente vê uma crescente aí de marcas regionais que estão entregando uma bebida muito boa do café, né? A partir, inclusive, além do esforço do produtor, mas inclusive das ações, né, extensionistas dos órgãos, né, do governo, enfim, que acompanha esse pessoal e que dá toda essa assistência no manejo do solo, da planta, enfim, né? Além, é claro, né, do que o produtor já carrega, né, da sua expertise, né, da sua carga cultural que ele chegou até ali para aplicar na lavoura de café. E a gente está falando aqui somente, né, do produzir, né, que seria aumentar a produtividade, mas além disso a gente sabe o quanto que a gente precisa evoluir ainda no quanto os nutrientes do solo estão impactando diretamente na qualidade da bebida desse café, né? E a gente a universidade também faz parte desse processo, evoluir para a gente correlacionar, né, o quanto que essas bebidas melhores aí que estão acontecendo, a gente vê bastante produtores ganhando prêmios aqui no estado de Rondônia de qualidade, mas avaliar o quanto que
a fertilização do solo, uma qualidade de solo, tanto química quanto física e biológica, pode impactar diretamente lá no final, né, que seria na xícara. E a gente sabe que tem uma relação direta. Só que a gente precisa ainda evoluir nas nossas pesquisas, né, fazer um compilado de informações para que a gente possa estar evoluindo nesse sentido de quanto que tanto a parte de solo vai influenciar diretamente lá no grão, na qualidade desse grão, para que se torne uma bebida com maior valor agregado para o produtor, né? Então, além de produzir em quilos, né, de café ou em sacas a mais por hectare, a gente pode ter um impacto direto também na qualidade dessa bebida, fazendo uma boa condução da adubação do solo. E a gente já deixa o convite para os nossos acadêmicos aí, né? Não só do nosso campus, né? Mas da região, enfim, para que vão atrás dos seus professores para trabalhar aí, por exemplo, com pesquisas, né, que envolvam exatamente essa correlação, para que a gente possa realmente entregar para a comunidade, ó, isso aqui está acontecendo porque tem esse nutriente que age no solo, enfim. Ou então, se o estudante já observou que existem essas pesquisas, a decodificação, né, a praticidade de entregar para os produtores numa linguagem mais acessível esses dados que a gente consegue aí dentro da academia, que às vezes não chegam nos produtores, né? As nossas pesquisas talvez não estão chegando de uma forma efetiva em quem realmente está ali, né, na linha ali do trabalho, né? Então, vamos deixar aí para os nossos alunos, para os estudantes acadêmicos aí desses cursos, né, voltados para o agro, que possam fazer também esse trabalho. Seria também um trabalho de extensão, né, uma forma de extensionismo aí, levando a partir de palestras, né, os professores aqui do campus, né, do curso de agronomia, sempre estão envolvidos ali nas palestras, não só para a cafeicultura, mas para diversas áreas ali da agronomia, e que os nossos alunos comecem também assim, a engajar, né, eles já estão, mas comecem a engajar mais para que a gente possa levar o que é feito na universidade, né, para fora dos nossos muros e para dentro das porteiras dos produtores da região, né. É interessante, até antes que você comentou, professora Aline, que você falou que justamente assim, a gente tem que conduzir, né, a cultura, qualquer cultura que está sendo trabalhada no campo, pensando que podem ter outros fatores que a gente não controla, né, que são os fatores ligados a clima, entre outros, que a gente não consegue, às vezes, controlar como um todo, né, no campo, ou na maioria das vezes a gente não consegue controlar. E uma coisa que eu falo sempre para os alunos, pensando na parte ligada ao solo, é que nós devemos, como profissionais da agronomia, deixar o produtor sempre pronto. O que é deixar o produtor sempre pronto? É que ele tenha o seu solo bem conduzido, então ele venha a ter o seu solo com bom manejo, uma boa fertilização, uma boa parte de biológica por um sistema de produção eficaz, uma boa condução química desse solo, para que quando venha ocorrer um ano onde você vai ter um clima bom, ou que você vai ter um ano onde o preço daquele produto que você vai vender aumentou, você consiga obter aquela atividade, né? Você consiga obter um bom lucro naquele momento. Por quê? Se o seu solo não está pronto e você tem um ano de clima bom, você não vai produzir. Agora, se você tiver o seu solo bem corrigido, bem manejado, bem fertilizado, nas condições ideais, se o ano for bom de clima, a planta vai produzir. E o produtor vai alcançar as máximas de produtividade naquele ano. Mas ele precisa ter o seu solo pronto. Então, para que ele venha obter um bom resultado oriundo de um bom clima, ele precisa estar dentro dos seus anos, conduzindo o seu solo da melhor maneira possível. E o mesmo é válido para quando o preço daquele produto que ele está vendendo sobe. Como que o produtor vai ter um bom preço de produto se ele não tem um produto para vender ou em baixa quantidade? Agora, se ele teve um ano que ele conseguiu conduzir bem o seu solo, ter uma boa planta num ano de clima bom e ainda teve, naquele ano, um preço do seu produto agregado, esse produtor consegue capitalizar, ficar com um seu estoque financeiro muito melhor
e que ele possa, ao longo dos anos, usufruir daquilo. Diferentemente de um produtor que ele não tem um solo bem manejado, e aí ele vai ter um ano que vai ter um clima bom e um preço bom, mas ele não vai ter o produto para vender. Então isso é importante que o produtor saiba que esse alicerce que é o solo, ele deve estar sempre pronto, para que quando o produtor tem a possibilidade de produzir bem num clima bom e num preço bom para ele vender o seu produto, ele consiga se capitalizar para que nos próximos anos ele tenha um bom desempenho também, não só de produtividade, mas também financeiro. Sempre estar preparado, né, para o que vai ocorrer. Acho que a gente pode comentar um pouquinho, assim, dentro desse cenário que a gente viu, quanto à qualidade, o quanto que o solo, a amostragem influencia, né, em outros fatores, mas assim, o quanto também você gosta muito de avaliar, né, dentro dessa parte da química específica aí de algumas culturas, mas deixar também que o produtor ou os próprios, as instituições do Estado também, como a universidade, como nós professores também, temos trabalhado, né, dentro desse cenário para trazer informação para o produtor, né, para os nossos acadêmicos, e você que trabalha também com a parte da bebida, né, do café, que você já tem essa experiência, sabe o quanto que a gente vem evoluindo nisso, e também deixar, eu acho que pro pessoal que está nos ouvindo aí, no Ruralcast aí, que nós sempre estamos de portas abertas, né, dentro da universidade, para que atenda não só produtor, pessoas técnicas, instituições que estão aí, possam vir conversar conosco, né, trabalhar com pesquisas, o que a gente pode evoluir aí ao longo dos anos, né, pensando em várias culturas, não só o café, mas em outras culturas também que a gente possa atuar. Tanto a professora Aline, né, na parte de química, que é uma área extremamente fundamental para dentro do curso de agronomia, mas linkar essas áreas, né? Linkar a área da química com uma parte ligada direta lá no campo, fazer com que essa junção de áreas possa trazer um benefício direto para o produtor, para os acadêmicos do curso e as instituições do estado de Rondônia. Isso, professor. Realmente, essa é uma fala muito importante, né? A universidade é um local aberto a todos, né? A universidade é pública, né? Nós estamos de portas abertas para receber, inclusive para formar parcerias. Caso outras instituições, tanto públicas ou privadas, tenham aí a necessidade de desenvolver alguma pesquisa ou alguma ação de extensão, ou a busca mesmo do que a gente pode oferecer, nós estamos abertos. A nossa função, na verdade, é essa. Além da formação acadêmica dos estudantes, né, dos discentes, esse atendimento ao público, já que nós trabalhamos aí com ensino, pesquisa e extensão, né? Então, nós estamos ali prontos, né, a escutar quem precisar da gente, a receber esse pessoal, e, inclusive, sempre estamos buscando parcerias, porque sozinho a gente não consegue desenvolver nada, né? Eu entrei aí nessa questão do café, da cafeicultura, da qualidade da bebida, né? Porque para dentro ali da parte agronômica, né, a gente fica um pouco limitado, mas da qualidade a gente tem desenvolvido um trabalho aí, e sempre a gente precisa dos outros parceiros, porque eu sozinha, o que eu vou fazer se eu não tiver apoio de um produtor que vai deixar eu entrar na propriedade dele, de alguém que vai me entregar o café, de um laboratório que a gente possa fazer uma análise sensorial, de parceiros que têm alguns equipamentos, algumas instrumentos que a gente utiliza, né, para realizar o todo, né? Então, essa fala é muito importante. Nós não estamos ali excluídos, né? Nós não estamos ali somente para o ensino, né? Nós estamos abertos a receber quem quer que seja que nos procure para poder fundamentar e desenvolver outras ações que são além do ensino que a gente já faz na universidade, né? Então, eu acredito que nós podemos até deixar esse convite, essa fala, que precisar, só chegar ali com a gente, que a gente tenta ajudar do jeito que a gente pode, né? E relacionando com a parte de solos, né, o que a gente sempre fica disponível, né?
A gente gosta que os acadêmicos também nos tragam as demandas, né? Hoje a gente consegue fazer isso, os acadêmicos são envolvidos dentro do curso de agronomia, a gente consegue trazer as informações técnicas que nós podemos passar, todo o conhecimento ali teórico, mas também a gente consegue ajustar com eles mesmo as demandas. Por exemplo, os próprios acadêmicos nos trazem análise de solos das áreas deles, dos pais, né, áreas de parentes ou propriedades que eles conhecem. A gente começa a discutir dentro de sala de aula, né, essas análises, e isso traz um cenário real, né, do quanto que o curso de agronomia ali pode ajudar ao desenvolvimento do estado, né? A gente sempre lembra, né, o curso de agronomia já tem praticamente aí quase 25 anos aí, né, que a gente tem de existência, né, do curso de agronomia. Então, ano que vem aí, do início do curso, vai fazer 25 anos. Então, são várias turmas que foram formadas, né, no curso de agronomia, vários profissionais que estão aí no mercado de trabalho, vários profissionais que são professores do Instituto Federal, das universidades, e falar que a universidade tem esse potencial, né, para fazer com que a gente evolua cada vez mais num agro de forma sustentável, né, de forma correta, onde a gente consiga fazer com que o Estado venha a se desenvolver, mas de uma forma mais correta possível. E isso nada mais é do que levar a informação nossa para os acadêmicos e esses acadêmicos colocarem isso, né, fazer essa difusão no campo e deixar sempre aberto, né, a universidade, e falar que eu gosto sempre de deixar aquele recado que o produtor, né, sempre conduza o seu solo da melhor forma possível, que a partir desse alicerce bem feito, né, é muito difícil que a sua produtividade, as suas plantas venham a produzir de uma maneira ruim. Exemplo da casa, um bom alicerce, com certeza você vai ter uma boa estrutura e com certeza essa casa não vai cair, né? Então, para o produtor, a análise de solo bem feita, uma amostragem bem feita, um bom resultado da análise com uma boa recomendação e o produtor aplicando isso no campo, o sucesso normalmente vem e ele não vai ter esse risco, né, inerente à atividade. Hoje a gente faz o quê? Eu falo sempre para os acadêmicos, nós como profissionais que estamos aí, nós temos que diminuir o risco do produtor, certo? E como a gente diminui o risco? Aplicando o nosso conhecimento que a gente tem, que a gente visualiza que é a melhor opção para aquele momento, para aquele cenário, vivenciado por cada um dos produtores individualizados, né? Isso que a gente tenta buscar, informar e trazer para vocês que também nos ouvem aqui, o quanto que é importante ter esse conhecimento por trás aí das informações que são ligadas a cada um na atividade rural. E que os profissionais formados também, né, independente se são aqui do campus Rolim de Moura, não parem ali, né? Que eles sempre estejam em busca de novas tecnologias, porque a ciência, né, ela movimenta e não fica estática, não para ali. Os conceitos talvez a gente carregue, né, mas tecnologias, inovações e inclusive no campo, né, que a gente tem muitas mudanças aí ao longo do ano, que esse profissional sempre esteja se capacitando para levar melhorias para o homem do campo, né, para o campo de forma geral, né? Como você disse, né, professor Bergamin, você é filho da casa, né, e com certeza não parou ali somente na graduação, né, fez aí o mestrado, doutorado e continua se atualizando, até porque as coisas evoluem e você não pode ficar aí para trás, né? E fica aí também esse recado para que o que era feito talvez antigamente, hoje existe uma melhoria, né? Existe algo ali para que aumente a produtividade, a eficiência, a sustentabilidade também, né? E que os profissionais formados não fiquem estáticos, né? Que eles continuem ali se capacitando. E a universidade também é esse local de capacitações, né? Às vezes a gente tem lançamento ali de cursos breves, né? Oficinas, enfim, que o pessoal fique de olho e acompanhe e participe, né? Sejam lá nossos alunos, mesmo que por um período curto de tempo, nessas capacitações. Acho que era isso. A gente também, acho que eu vou deixar meu último recado aqui, né, professora Aline? Depois você pode fazer o seu fechamento, né, para o pessoal.
Eu falo sempre assim, o solo, né, o que eu gosto de deixar é que o solo é conectado com a planta, né? Então a gente fala muito em conectividade, né, por aí, e hoje a gente sabe que o solo ele é conectado com a planta, então não existe um solo ruim que vai produzir uma planta boa, e não existe uma planta ruim que vai se produzir num solo bom. Então nós temos que ter conectividade entre ele, então nós precisamos ter um solo bem manejado, manejar o solo com carinho, falo sempre para os produtores. Então maneje seu solo com carinho, que automaticamente você vai ter uma boa planta, e isso faz com que essa planta tenha uma boa capacidade de produzir. E ligado a isso, deixo novamente, né, para que todos que precisarem, a universidade, eu fico na universidade, a gente fica de portas abertas para que as dúvidas possam ser sanadas quando, né, nós tivermos a capacidade de elucidá-las todas aí. Mais um forte abraço a todos que estão nos ouvindo aí, nos assistindo nesse Ruralcast. Fica um forte abraço. Isso. E aí o meu recado, né, só complementando a fala do professor Bergamin, não tenha medo da química, né? Ela está aí no nosso cotidiano, ela está em tudo, e principalmente aí os profissionais, né, que eles saiam com uma visão mais ampla, né, da disciplina, tanto dentro da análise de solo, quanto da própria nutrição da planta, do que acontece, até o próprio processo de fotossíntese, né, é um processo químico. Então é esse o meu recado. Não tenha medo da minha disciplina, estou aberta a maiores explicações, e com relação à cafeicultura e a parte da qualidade da bebida, vou deixar aí que também estou aberta a novos projetos, né? Que agora que eu estou aqui no Campus Rolim de Moura, né? Desbravando essa região, né? Conhecendo os produtores, e os produtores que quiserem ir até a universidade para propor alguma coisa aqui dessa região, já que eu sou ali natural, inclusive nascida e criada em Cacoal, né? Já tenho um conhecimento ali, e agora estou vindo para esses lados de cá. Estou aberta a recebê-los, inclusive fazer visitas às propriedades, que é algo que eu gosto muito, né? Provar o cafezinho, não agora nesse momento, né, que eu estou gestante, né? Mas assim que a Cecília nascer, voltar aí a tomar bastante café, que a gente gosta muito, e continuar esse trabalho aí com a qualidade da bebida, principalmente dentro da disciplina da minha área de formação. Né? Também deixo aí um abraço a todos que nos ouviram até agora, e seria isso, né? E agradecer, né, o espaço aberto aqui para que a universidade possa conversar com o público externo. Rondon Cap QR Code, mais fácil para vender e comprar. Aponte a câmera do celular para o QR Code, digite seu CPF, gere o Pix, pague pelo seu banco e pronto, o título já estará em seu nome no sistema do Rondon Cap. Para confirmar, aponte a câmera novamente para o QR Code e veja o título em seu nome. Rondon Cap QR Code, um novo jeito de vender e comprar. Participe! Quando você escolhe um produto FEMAR, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado o que a gente confia. Qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uninternet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Aproveite, essa oferta é exclusiva. E viva a emoção do Hexa sem travar.